Oi, meus queridos alunos, dando continuidade à nossa explicação sobre animais vertebrados, hoje nós veremos na nossa aula de ciências algumas características pertencentes ao grupo dos anfíbios e algumas características aí do grupo dos répteis. Vocês podem estarem acompanhando, né, na página 147 do livro de vocês. Vamos então começar a nossa videoaula falando um pouquinho, né, sobre as principais características aí do grupo dos anfíbios. Aqui nós temos, né, nessa imagem, né, nós temos um exemplo, nós temos alguns exemplos aí de anfíbios. Então, sapos, rãs, pererecas, salamandras, né, são exemplos aí de anfíbios. Outro exemplo de anfíbio é a cobra cega, né, que apesar do nome, não é um réptil como as serpentes. Então, a palavra, né, anfíbio vem do grego anf, dupla, e bios, vida. Então, a palavra, né, nós dizemos que estes animais têm uma vida dupla. O que isso significa? Isso faz, né, referência ao ciclo de vida, né, de muitos anfíbios, que envolve aí uma fase na água e outra fase fora da água. Aqui nós temos, né, mais alguns exemplares aqui, mais alguns exemplos aí de anfíbios. Em relação à fecundação dos anfíbios, nós podemos, né, encontrar neste grupo tanto a fecundação externa quanto a fecundação interna. Na fecundação externa, os gametas, né, as estruturas das células reprodutivas aí, masculinas e femininas, né, do macho, as estruturas reprodutivas da fêmea e do macho, né, se fundem no ambiente externo. Então, é preciso, né, que haja muita água, que haja água para que ocorra este encontro. Então, o macho vai estimular, né, a fêmea a liberar os óvulos, né, no ambiente, e o macho libera os espermatozoides em cima deles. Então, é dessa forma que ocorre a fecundação externa no grupo aí dos anfíbios, né, mais especificamente dos anuros. Existem algumas estratégias, né, que são utilizadas por estes animais para facilitar que ocorra a fecundação, que é a união do óvulo com o espermatozoide. Então, os sapos, por exemplo, né, eles usam um abraço nupcial, né, na fêmea, que também é chamado de amplexo, né, em que eles seguram a fêmea durante a cópula, durante o momento ali dessa liberação destes gametas. E eles lançam, né, eles lançam os espermatozoides, né, logo em cima dos óvulos recém-postos. Então, dessa forma, ele garante aí que ocorra, né, a fecundação. Então, nesse tipo de reprodução, é necessário, né, que haja água, como eu já havia falado para vocês, para que os gametas masculinos, né, consigam se deslocar até o feminino. E, além disso, né, também é preciso que os machos estimulem, aí, eliminem grande quantidade de gametas. Olhem só aqui a quantidade, olha. É necessário que elimine aí, né, uma grande quantidade de gametas para garantir que eles alcancem os óvulos, né, e ocorra aí um sucesso reprodutivo. Já a fecundação interna, na fecundação interna, os gametas, né, se unem dentro do corpo da fêmea. Existem alguns aí, né, existem alguns anfíbios que possuem essa característica, essa fecundação interna. No caso aqui, nós temos, né, por exemplo, as salamandras e as cobras cegas, ou cecílias também chamadas, que realizam essa fecundação interna. Espécies, né, de anfíbios que não têm a fase larval, há espécies que não se reproduzem na água, mas em ambientes terrestres úmidos, e também, né, há espécies, né, como acabei de explicar para vocês, que possuem a fecundação externa e outras que têm essa fecundação interna, né? Em certas espécies, os ovos se desenvolvem no ambiente, em outras, né, no corpo materno. Os anfíbios, eles são subdivididos em 3 grupos. Então, nós temos os anuros,
que apresentam, né, 4 pernas e não tem cauda. Então, sapos, rãs e pererecas, né, são os representantes aí deste grupo, o grupo dos anuros. Nós temos o grupo dos urodelos, que são aí animais, né, que possuem 4 pernas e cauda longa. Então, nós temos aí como exemplo de urodelo, né, a salamandra. E temos também os ápodes, que são aqueles, né, que não possuem pernas e nem cauda, como, por exemplo, aí é o caso das cobras cegas, né, ou também chamadas aí de cecílias. Em relação à respiração dos anfíbios, nós encontramos neste grupo, né, 3 tipos aí de respiração. Então, na fase larval, nós vamos ver a seguir, né, que os anfíbios, algumas espécies, né, de anfíbios passam por uma metamorfose. Então, do ovo, né, vai sair aí uma larva, essa larva vai sofrer uma metamorfose até dar origem aí ao indivíduo adulto. Então, durante esse período aí, esta larva, né, que se formou, ela tem uma respiração branquial, que é a respiração aí na fase larval, né? Então, quando ele passa, né, pela metamorfose, se torna adulto, essas brânquias desaparecem e ele passa, então, a respirar, né, através dos pulmões e através da pele, como nós vamos ver na sequência. Então, algumas espécies, né, que são aquáticas durante toda a vida e nas quais, né, os adultos também têm brânquias. Já nas fases adultas, muitas espécies aí realizam, né, a troca de gases, que é a entrada de gás oxigênio e a saída de gás carbônico com o ambiente de 2 molos. Um destes, né, é a respiração pulmonar. Contudo, o que acontece? Os pulmões dos anfíbios, em geral, não são muito eficientes. Em algumas espécies, não há pulmões. E a respiração pulmonar, né, então, ela é suplementada, né, pela troca de gases através da pele, que é muito úmida e repleta de vasos sanguíneos. Então, os anfíbios também realizam, né, trocas gasosas aí através da pele, que é a chamada respiração cutânea, que também é realizada aí na fase adulta. Então, por essa pele, né, ela ser bastante fininha, né, e úmida, faz com que ocorram, né, essas trocas gasosas aí entre o corpo do animal e o meio externo. Então, aqui nós temos uma imagem, né, mostrando, né, que ele vai liberar aí, ó, gás carbônico e absorver através da pele, né, o gás oxigênio. Aqui nós temos aqui uma imagem, né, dá para a gente perceber que a pele dos anfíbios é bem fininha, né, e tá sempre assim com esse aspecto úmido. Por isso, né, os anfíbios vivem normalmente em ambientes muito úmidos. Eles estão sempre em locais, né, que tem bastante água ali, ou então que tenha bastante umidade. Eles adoram, por exemplo, principalmente na zona rural, os banheiros, por exemplo, que são locais, assim, lugares que têm uma grande umidade, são lugares mais úmidos, próximo a caixas d'água, por exemplo, rios. Então, essa umidade, né, pois eles ficam nesse tipo de ambiente porque o ressecamento de sua pele prejudicaria, né, a respiração cutânea e poderia matar o animal, né, caso ele não fique aí próximo a um ambiente, né, que tem uma temperatura mais amena e um local mais que tem uma maior umidade, Algumas espécies, né, de anfíbios passam pelo processo da metamorfose, que é uma transformação. Então, aqui nós temos um esquema, essa imagem não ficou muito legal, mas é a mesma que tem no livro de vocês, na página 149. Então, o que acontece? A figura aí está representando, né, esquematicamente, a reprodução de uma espécie de rã que acasala em ambientes aquáticos com fecundação externa. E o desenvolvimento, né, passa aí pelo estágio larval. Então, durante aqui o acasalamento, né, os gametas masculinos e os gametas femininos são, então, lançados na água, né, para ocorrer a fertilização externa.
Então, cada zigoto se desenvolve, né, dentro de um ovo, do qual nasce uma larva. As larvas, né, de rãs, sapos e pererecas são conhecidas aí como girinos. Então, o zigoto, né, é a primeira célula de um novo indivíduo. O zigoto é a primeira célula que se forma após a fecundação, que é a união do óvulo com o espermatozoide, como já falamos na nossa aula da semana anterior. Então, com a formação do zigoto, né, o quê? Esse embrião, então, começa a se desenvolver dentro do ovo, né? Deste ovo, então, vai nascer uma larva que nós chamamos de girino, que respira por brânquias. Ao longo de seu desenvolvimento, né, essa larva vai sofrer uma notável aí, modificação, né, que nós chamamos de metamorfose. Então, no período da metamorfose, o que acontece? Essa cauda, né, que esse animal possuía aqui na fase larval, ela é gradualmente reabsorvida. O animal, então, passa a ter a respiração pulmonar e cutânea, né? Então, ele transforma-se em um adulto, né, sem cauda, com 4 extremidades, né, que são as pernas aí, com a pele bastante úmida, né, e que realiza aí a respiração pulmonar e cutânea. Já aqui neste slide, nós temos uma breve noção da anatomia de um anfíbio. Aqui nós temos, né, em detalhe, o cérebro do animal, a medula espinhal dentro da coluna vertebral, os pulmões, né, o coração, o estômago, o fígado, o intestino, aqui o ovário, no caso é uma fêmea, a cloaca, né, por onde ela vai colocar e depositar, vai eliminar os seus óvulos. E aqui o orifício, né, da cloaca. Dúvida bastante recorrente são as características, né, dos sapos, rãs e pererecas. Como é que nós podemos identificar estes animais? Quais são as características, né, que diferenciam estes anuros? Então, pesquisando, eu encontrei aqui este panfletinho, né, das observações naturalistas. E aí vem trazendo algumas características, né, dos sapos, rãs e pererecas que nos permitem, então, realizar a sua identificação aí. Pelo menos a nível aí, pelo menos identificar, né, se quais são as suas, identificar através de suas características, né, se aquele animal é um sapo, se é uma rã ou se é uma perereca. Então, o sapo, geralmente, né, eles possuem a pele mais rugosa, como vocês podem estar observando aqui nessa imagem. Eles dão saltos curtos, né, eles têm as perninhas mais curtas e possuem hábitos mais terrestres do que aquáticos. Então, essas são as principais características do sapo. Já a rã possui a pele lisa, dão grandes saltos, né? Dão grandes saltos e possuem hábitos aquáticos e terrestres. Já as pererecas possuem a pele lisa. Além disso, tem uma característica muito interessante, que ela vai possuir discos adesivos, né? São as bolinhas aqui, ó, nas pontas dos dedos, que permite que eles tenham hábitos arborícolas e também permite, né, por exemplo, que elas consigam aí escalar paredes. Então, se você vê lá uma rã lá, se você vê lá, olha só, a tia já está confundindo. Se você vê lá um anuro na parede do banheiro da sua casa, lá no alto, ali você já pode ter uma certeza, né, que é uma perereca, porque ela consegue aí, devido a esses discos, né, escalar aí as paredes, né, e ter hábitos arborícolas. Então, tia que agora quer lançar um desafio para vocês. Tia colocou aqui algumas imagens. Observando essa imagem aqui, este aqui é um sapo, é uma rã ou uma perereca? Observem bem aí as características, o que vocês acham? Bora lá? Quem observou direitinho e disse que é uma perereca, acertou. Nós podemos observar principalmente aqui, ó, a presença, né, destes discos aqui, ó, nas pontinhas aí dos seus dedos. E essa aqui, pessoal? Que animal é este aqui? Aqui nós temos, né, um exemplo aí, né, de uma rã. E aqui nós temos um exemplo aí de um sapo. Então, pessoal, nós estamos, né, finalizando aqui
esta primeira parte sobre os anfíbios. E eu gostaria, então, que vocês dessem aqui sequência à nossa aula, onde nós veremos algumas características aí dos répteis. Os répteis são animais, né? São animais aí vertebrados que possuem, né? Que exibem várias características que lhes possibilitam ocupar ambientes terrestres relativamente secos. Então, esses animais, né? Eles têm aí, né? Pulmões, eles possuem pulmões bem desenvolvidos, eles respiram por pulmões, né? Que são bem mais desenvolvidos aí do que o dos anfíbios, né? Não ocorrendo a respiração cutânea. A pele desses animais é grossa e impermeável, né? Sendo recoberta por uma camada de queratina, que é um tipo de proteína que pode formar escamas, né? Ou placas aí, que são placas córneas, né? E essas características aí dos répteis, né? Permitem que essas características da pele deles, né? Reduzem a perda de água do organismo por evaporação. Então, por isso que eles conseguem habitar, né, regiões aí bem mais, eles permitem, né, ocupar mais ambientes terrestres, né, relativamente secos, né, do que os anfíbios. Além disso, né, os répteis aí vão possuir 2 pares de membros locomotores, né, cada um aí com 5 dedos, acabados em garras e pernas reduzidas, em alguns lagartos, né, mas ausentes em outros, como, por exemplo, as cobras, que são ápodes, não possuem aí pernas. Podem ser animais rastejantes ou nadadores, como as tartarugas marinhas, né, que possuem patas em forma de remos. A pele dos animais, né, como já falei para vocês, ela é ressecada e resistente, coberta aí por escamas de origem epidérmica, né, o que torna essa pele queratinizada e praticamente impermeável, que evita aí a perda de água para o meio externo. E, porém, né, alguns animais, como as tartarugas e jabutis, podem apresentar placas ósseas, né, de origem dérmicas. Em relação à reprodução dos répteis, esses animais, né, fazem a fecundação interna, ou seja, o macho introduz aí os espermatozoides no corpo da fêmea. A maioria dos répteis é ovípara, ou seja, a fêmea põe ovos de onde saem os filhotes, né? Esses ovos aí têm uma casca rígida e consistente como couro, e os ovos desenvolvem em ambiente de baixa umidade. A fecundação interna, né, e os ovos com casca representam um marco na evolução dos vertebrados, pois esses ovos, né, impediram a morte dos gametas e embriões por desidratação. Assim, em relação à reprodução, os répteis tornaram-se independentes da água. Apesar de que, né, alguns animais, como a tartaruga marinha e muitos outros répteis, né, aquáticos, né, depositam seus ovos em ambiente terrestre. Mas, de qualquer forma, né, eles ficam cobertos de areia e aquecidos pelo calor do sol, o que permite aí que ocorra o sucesso reprodutivo, né, deste grupo. Os principais grupos de répteis, né, que vivem atualmente são os crocodilianos, que são aí um grupo, né, que tem animais, né, que possuem 4 membros e o corpo coberto por placas córneas. Nós temos como exemplo aí, né, como animais que fazem parte do grupo crocodilianos, os crocodilos e os jacarés, né, os grandes répteis aquáticos. Os crocodilos os crocodilianos, né, têm o corpo alongado e recoberto, né, por placas aqui, ó, por placas córneas. Eles possuem 4 membros que são usados para a locomoção terrestre e aquática, né? O jacaré, ele tem a cabeça mais longa, mais larga e arredondada, né, do que as dos crocodilianos. E quando fecha a boca, né, seus dentes não aparecem. Já o crocodilo tem a cabeça mais estreitinha e mesmo com a boca fechada, né, alguns dentes são visíveis aí. Aqui nós temos, né, o grupo aí dos escamados, que possuem o corpo revestido por escamas, né, ou placas córneas. Dentre os escamados, nós vamos ter 2 grupos. Temos os grupos das serpentes, né, ofídeos, que compreendem as serpentes ou cobras, né, répteis que não têm pernas. A grande maioria desses animais possuem glândulas que fabricam veneno.
uma serpente peçonhenta quando seus dentes são capazes de inocular veneno nos animais que atacam. Então, os dentes das serpentes, dessas cobras peçonhentas, tem um canal ou um sulco, né, que se comunica com as glândulas produtoras de veneno. Então, no momento da picada, o veneno escoa por esse canal e é inoculado no corpo da presa. Já os lacertílios compreendem os lagartos, os camaleões, as lagartixas, né, que são répteis de corpo alongado, com a cabeça curta, né, e unida ao corpo aí por um pequeno pescoço. Esses animais possuem aí 4 membros, sendo os anteriores mais curtos que os posteriores. Uma outra classificação dos répteis são os quelônios. Os quelônios, né, ou testudines, né, são répteis da ordem Quelônia e possuem um corpo revestido, né, por uma carapaça na parte superior de um plastão, por uma carapaça na parte superior e um plastão, né, na parte inferior. Então, nós temos como representantes desses animais as tartarugas, né, os cágados e os jabutis. Então, as tartarugas, né, elas são marinhas e de água doce. Os cágados vivem em água doce, né, os jabutis são encontrados aí em terra firme. Atualmente, são conhecidas 260 espécies de quelônios, sendo que apenas 7 espécies são marinhas. Então, todos esses animais dessa ordem, eles são facilmente reconhecidos, né, por terem uma carapaça coberta por placas de queratina, que tem a função de envolvê-los, aqui essa carapaça, né, de envolvê-los e protegê-los contra predadores. Unidos à carapaça, né, está o plastão, que se localiza aqui na parte inferior aí, na parte ventral inferior do corpo do animal. Os quelônios, eles possuem de 40 a 50 vértebras e as costelas das tartarugas desenvolvem junto com as placas costais da carapaça. Então, à medida que o animal cresce, as costelas vão se fundindo, né, se juntando aí com a carapaça. Então, e esses animais também eles não possuem dentes. Então, por não possuírem dentes, as tartarugas, né, são dotadas de um bico córneo. Aqui, ó. De um bico córneo, né, na mandíbula superior e inferior. Sendo que em algumas espécies, né, o bico córneo é bastante duro e resistente. Aqui nós temos, né, uma imagem mostrando o esqueleto da carapaça e o plastão de uma tartaruga. Então, aqui nós temos, né, ó, tanto a carapaça quanto o plastão, que é essa parte aqui ventral, né, essa camada aqui, ó, tem uma camada interna, que é óssea, e outra mais externa, né, que é formada por uma substância chamada queratina, que é a mesma que está presente no nosso cabelo, no nosso pelo e também na nossa unha. Então, aqui nós temos em detalhe, ó, o pescoço, né, do animal, aqui as costelas que estão fundidas aqui, ó, a esse casco. Temos aqui as vértebras, né, fusionadas, isto é, soldadas, unidas, ligadas aqui à carapaça. E já nessa outra imagem, nós temos aqui em detalhe o pescoço recolhido, né, para dentro do casco, como uma forma de proteção. Então, pessoal, nós estamos finalizando aqui essa segunda parte, né, da nossa videoaula aí, falando sobre os animais vertebrados. Hoje nós conhecemos um pouquinho sobre os anfíbios e sobre os répteis. E na nossa próxima aula, né, nós veremos algumas características aí sobre os animais, sobre os mamíferos e sobre as aves. Caso vocês tenham alguma dúvida ou vocês queiram algum material para complementar a explicação, vocês podem estar me procurando através do chat da plataforma. Eu estarei à disposição para ajudar vocês no que for preciso. Então, até o nosso próximo encontro. Ó, um errinho aqui ortográfico, viu? Esse "se" aqui está no lugar errado, ele não deveria estar aí. Então, até o nosso próximo encontro. Se cuida, fiquem bem e beijos, meus amores.